Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estava vendo a questão sobre os ataques, né, a Israel. Vou até pegar meu tablet aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Vou pegar alguns versículos aqui para provar algumas teorias que, infelizmente, se propaga por aí e não são verdades. A primeira delas, a promessa de Deus para Israel, ela foi feita a um homem chamado Daniel, o profeta Daniel, nas 70 semanas. Quando ele diz assim, 70 semanas estão reservadas para o seu povo. Isso está no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 20. Ali se fala sobre quando começa a semana, as 70 semanas. As 70 semanas, a contagem, começa com a reconstrução dos muros. Isso ocorre no período em que Neemias volta para Jerusalém, para reconstruir os muros. Ele pega cartas do rei, do imperador da Pérsia, e vai fazer isso. Desse período até a morte de Jesus, que dá exatamente 69 semanas, ou 69 vezes 7, né? Nós temos a contagem de tempo. Cada ano corresponde a um dia. Quando Jesus morre, nós temos essa contagem de 69 anos, 69 semanas. Se você ler o livro de Daniel, está descrito isso, que Jesus seria cortado na última semana. Nós estamos agora, Jesus inaugura a 69ª semana. Nós estamos na 69ª semana. Essa 69ª semana, ela está durando mais de 2000 anos. Mas por que isso está ocorrendo? Qual o motivo desse período durar tanto? É por causa da igreja. E também por causa de um versículo que existe na palavra de Deus, onde está escrito: um dia para Deus é como 1000 anos. Mas voltando ao assunto igreja. Existem certos pastores por aí, judaizantes, que pregam que o relógio de Deus é Israel. Isso é uma besteira. Deus não tem Israel como relógio nenhum. Isso é mentira. Isso é pregação de judaizante. Outra mentira é de que os judeus são salvos por serem judeus. Isso recai em uma interpretação extremamente errônea, porque se o judeu é salvo por ser judeu, Deus está fazendo acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Outro fato. Se nós acreditamos nisso, nós tornamos a morte de Jesus algo que não serviu para nada. Que eu saiba, a aniquilação do pecado se dá pela morte de Cristo na cruz. Tanto que Lutero, ele odiava os judeus. Infelizmente, ele era muito antissemita, por causa do fato deles não aceitarem em nenhuma hipótese a pessoa de Jesus. A salvação, irmãos, ela vem pela igreja. Ela está na igreja. O relógio de Deus é a própria igreja hoje. Por quê? A determinação da volta está nas ações da igreja, do que acontecer com a igreja, da volta de Cristo. E mesmo depois que a igreja sair da terra e ela for arrebatada, e aí Deus vai tratar com Israel, a igreja acaba atuando indiretamente, porque nós teremos uma parcela da igreja que ficará, porque ainda não foi totalmente limpa. Esta igreja que ficar
não conseguirá vencer o anticristo. A palavra de Deus diz que o Senhor permitirá que o anticristo, que o poder do mal, vença os santos. Nesse período, Israel se tornará parte da igreja, se cumprindo Zacarias, capítulo 12, verso 10, onde está escrito que o Senhor, eu vou ler aqui para os irmãos, que os judeus olharão para Jesus, a quem transpassaram. Zacarias 12, verso 10. Estou aqui na Bíblia Corrigida e Fiel. 12, 10. Pior que estava na passagem, eu tirei, desculpa. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graças e de súplica. E olharão para mim a quem traspasaram, né? A quem mataram. E prantearão sobre ele, como quem pranteia, né, pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, os judeus perceberão que Jesus era o Messias, e eles desejarão fazer parte da Igreja de Cristo. A salvação dos judeus, ela vem aqui, quando eles entram para a igreja. Parte da igreja, conforme a doutrina pré-tribulacionista, que eu acredito ser a verdade, conforme que está escrito em Apocalipse 3:10, quando o Senhor descreve a igreja de Filadélfia, dizendo que ele livraria aquela igreja do período que viria sobre a terra. Os irmãos podem ler, Apocalipse 3:10 nos fala sobre isso. Outro fato importante. No passado, tanto os profetas quanto Davi e os demais, eles acreditavam na pessoa de Jesus. Como eu sei disso? Pelas análises das profecias. Eles produziam palavras que, através de profecias, que assemelhavam, que mostravam como seria o sofrimento do Messias na cruz, como seria o ministério dele. Isso demonstra uma aceitação da pessoa de Jesus. Em Isaías 53, por exemplo, é descrita a morte de Jesus na cruz. Em Salmo 22, Davi descreve como seria a crucificação de Jesus. Isso mostra que eles aguardavam um Messias parecido com o Messias Jesus descrito nos evangelhos. Sobre a questão dos judeus, os judeus não aceitam até hoje a messianidade de Jesus. Logo se segue que eles estão sob servidão, eles estão sendo pisados pelos gentios por causa desse fato. Conforme que está escrito no Evangelho de João, onde está descrito está ali versada a seguinte coisa: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor tinha um plano com Israel, para Israel pregar, para ser a base da igreja. Todo Israel seria a nação que levaria o evangelho para o mundo. Só que os judeus não aceitaram isso. Então o Senhor levantou nós, gentios, e parte dos judeus, para fazerem parte dessa obra. E até hoje nós estamos aí. Portanto, irmãos, alguém que diz que o relógio de Deus é Israel, que isso, que aquilo, não sabe nada de Bíblia. Está desmerecendo tudo que Jesus fez na cruz, está desmerecendo a importância da igreja. A igreja é a obra mais importante de Cristo. Ela é a obra máxima de Jesus, consagrada na cruz do Calvário.
E para você ser salvo, você tem que ser batizado nas águas, você precisa ter o seu sangue, os seus pecados perdoados e participar dos sacramentos da igreja, da noiva de Cristo. Senão não há salvação. Fora da igreja não há salvação. A igreja, quando eu falo, não é a igreja católica, não é a igreja evangélica Assembleia de Deus, não é a igreja presbiteriana. A igreja que eu falo é o corpo místico da igreja de Cristo, que é formado por todo aquele que se santifica e obedece ao Espírito Santo. Isso é a igreja. Portanto, irmãos, vamos pregar, parar de pregar judaísmo. Vamos pregar evangelho santo. Eu acho que Lutero teria vergonha de certos pregadores hoje judaizantes que tem por aí. Muito obrigado, irmãos.